Pai amado, rogamos mais uma vez que o Senhor venha falar ao nosso coração através do nosso Senhor, o Espírito Santo. É o que lhe pedimos, Pai amado, em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, na nossa lição da Escola Sabatina, último trimestre de 2016, o livro de Jó, nós estudamos um texto que vem nos falando algo a respeito de uma perfeição relativa. Uma perfeição que não significa necessariamente ausência de pecado. Aqui na página dessa lição, página 162, nós lemos: até que ponto Jó foi bom e fiel? Em primeiro lugar, o texto diz que ele era perfeito. Essa palavra não implica necessariamente ausência de pecado, como foi o caso de Jesus. Significa, em vez disso, plenitude, integridade, sinceridade, mas num sentido relativo. O homem perfeito aos olhos de Deus é aquele que alcançou o grau de desenvolvimento que o céu espera dele num determinado momento. Lição da Escola Sabatina, último trimestre de 2016, o livro de Jó, página 162. Amados irmãos, existe mesmo essa perfeição relativa? Existe mesmo essa condição na qual Deus considera um homem perfeito, mesmo que ele não tenha abandonado todos os seus pecados, mesmo que ele ainda tenha alguns defeitos de caráter não vencido e não abandonado? Essa é a questão, amados. Na nossa lição também da nossa Escola Sabatina, agora de 1990, uma lição bem antiga, nós estudamos alguns textos que vem nos falando sobre a obra da justificação, quando Deus considera justo. Essa lição abordou essa questão também, da perfeição, da justificação. Aqui na página 45, nós vemos a lição mencionar que a obra de justificação não é apenas um ato legal da parte de Deus. A obra de justificação abrange também a transformação do coração. Então, a obra de justificação, para que Deus se declare uma pessoa justa, ela tem que ser perdoada, o ato legal da parte de Deus, perdão pelos pecados cometidos, e também a transformação, certo? Mediante um relacionamento íntimo com Ele. Aqui na página 46 nós vemos um texto interessante. Em nenhuma das 41 vezes que o verbo justificar é usado no Antigo Testamento hebraico, Deus declara justo a alguém que não o é. Por exemplo, Êxodo 23:7 diz o seguinte: da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. O ponto é que o Senhor nunca declara justo aquele que não se tornou justo pela relação do conserto com Ele. Essa relação abrange a presença de Deus na vida. Ele declara justos aqueles que são justos em virtude de sua presença na vida deles. Ele declara justos aqueles que são justos em virtude de sua presença na vida deles. Quando essa lição de 1990 falou sobre justificação, sobre Deus declarar uma pessoa justa, ela não citou nada de perfeição relativa. Ela simplesmente citou o fato de que a obra de justificação abrange aspectos de perdão e transformação. E que aqueles que foram declarados justos porque foram transformados mediante um relacionamento íntimo com o Senhor. Bem diferente dessa tendência que nós percebemos, infelizmente, surgir no nosso meio, de muitos acreditarem em uma perfeição relativa. Algo novo, sabe, irmãos? Uma tendência de muitos teólogos de pregarem e divulgarem ensinamentos a respeito de uma perfeição relativa. Fazendo com que as pessoas acreditem que Deus vai ignorar algumas coisinhas, certo? Não, olha, tudo bem, Deus considera justo, Ele reconhece a etapa de desenvolvimento na qual você está, e segundo essa etapa, essa perfeição relativa é considerada por Deus. E aos olhos de Deus você é perfeito. Pois bem, amados,
Eu não entendo, sinceramente, como que a nossa lição da Escola Sabatina faça menção a uma perfeição relativa na página 162, tendo um texto do Espírito de Profecia na página 163, isso mesmo, a próxima página, que não encaixa bem com essa questão de perfeição relativa. Veja o texto. Deus dá em sua palavra a descrição de um homem próspero, cuja vida foi, na mais exata acepção da palavra, um êxito, um homem que tanto o céu como a terra se deleitavam em honrar. Ellen G. White, Educação, página 142. A questão, amados, é a seguinte. É muito bom lembrar que nós não estamos falando de perfeição no sentido de nunca ter cometido pecados. Nós sabemos que o único que nunca cometeu pecado foi Jesus Cristo, certo? Todos nós cometemos pecados e precisamos da graça, do perdão de Deus. A questão também é que não se trata de uma perfeição na qual não exista mais a possibilidade de se cometer pecados. Por conta da nossa natureza caída, até a glorificação seremos suscetíveis a cometer pecados. Sem a graça de Deus, estaremos caindo em pecado. Pois bem, a questão é, novamente é bom frisar, no momento em que Deus declara uma pessoa justa, perfeita, existe uma condição na qual Deus possa considerar essa pessoa justa e perfeita, mesmo que ela ainda tenha alguns pecados? Existe essa perfeição relativa? Ou no momento em que a pessoa foi declarada justa diante de Deus, por Deus, é porque essa pessoa foi plenamente libertada do pecado naquele momento que houve aquela declaração? Amados, nós vimos então, repito, a postura da nossa lição de 1990, em que a pessoa Deus não declara um ímpio justo. Nós temos um texto bíblico que é bastante esclarecedor sobre essa questão. Quando Deus considera uma pessoa justa e quando Ele deixa de considerar. Nós vemos aqui em Ezequiel capítulo 33, verso 13. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça praticar iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Nós vemos aqui que Deus, então, menciona aqui que se o justo cometer iniquidade, ou seja, está no singular, uma iniquidade, aos olhos de Deus, ele deixa de ser justo e vai morrer na sua iniquidade. Então, aqui não faz menção de que é necessário que a pessoa cometa vários pecados. Amados, justo aos olhos de Deus é aquele que está andando segundo o propósito dele para aquela pessoa. Então, se o justo comete iniquidade, ele morre na sua iniquidade, ele deixa de ser considerado justo por Deus. É isso que nos relata a palavra de Deus. Nós temos um livro da Casa Publicadora Brasileira que eu recomendaria a leitura desse livro aos meus amados irmãos. O livro é do pastor Maurice Wendel, O Seu Amigo Espírito Santo. É um livro maravilhoso e eu recomendaria mesmo. Eu já li esse livro várias vezes e de coração eu recomendaria a leitura desse livro. Tudo que eu acredito, tudo que eu tenho pregado se encontra nesse livro. Sabe, amados, esse abençoado servo do Senhor, um pastor conceituado, um teólogo conceituado, nesse livro tem alguns textos em que ele vai nos ajudar nessa questão dessa perfeição relativa, dessa posição, desse novo pensamento, dessa nova teologia, desses ensinamentos em que levam em consideração essa possibilidade de Deus ignorar alguns pecados. Esse livro vai nos trazer alguns textos preciosos. Repito, é um livro da Casa Publicadora Brasileira, que todos os nossos irmãos que ainda não leram, deveriam ler. Ler várias vezes, porque é uma pérola, é uma preciosidade de Deus para nós. Bom, aqui na página 48, nós lemos um texto interessante desse livro. Alguns permanecem na igreja,
depois de tentar e fracassar vez após vez, finalmente conclui que a santificação é a obra de toda uma vida. E esperam que antes de morrer conseguirão o que pretendem. Mas com o sinal de fumaça final começando a subir, ficam nervosos e ajustam sua teologia para atualizar sua experiência, concluindo que uma vida fracassada é o melhor que Deus tem a oferecer. Algumas pessoas ficam na igreja, realmente tentam obedecer a Deus, mas fracassam, caem, fracassam. E então eles chegam à conclusão seguinte, que olha, a santificação é uma obra de uma vida inteira, certo? É a obra de uma vida inteira. E eles ficam na expectativa então de que antes de morrer alguma coisa aconteça e os liberte e os transforme. Mas quando eles percebem o sinal de que a volta de Jesus está próxima, então eles ajustam a sua teologia e chegam à conclusão que uma vida de fracasso é o que de melhor Deus tem para lhes oferecer. Pergunto, não é isso que realmente está acontecendo, amados? Pessoas ajustando a teologia, certo? Para com a sua experiência de fracasso. Não é isso que está acontecendo? Certo? Ao invés de buscar a graça transformadora de Deus de uma forma plena, procuram arrumar desculpas. Não, olha, é assim mesmo. O máximo que eu posso atingir é essa vida de cai e levanta, de fracasso, sabe? É o máximo. Essa é a experiência máxima. É assim mesmo. Amados irmãos, na página 52 do mesmo livro, Seu Amigo Espírito Santo, nós vemos o pastor Morris Wendel falar sobre uma nova teologia. Veja bem, é o pastor Morris Wendel, um teólogo conceituado, que vem nos falando de uma nova teologia que vem surgindo na nossa igreja. Não é esse pobre, feio, miserável que mora longe que vai falar para vocês. É as palavras de um pastor conceituado, de um homem de Deus, respeitado na nossa igreja. E num livro publicado pela CPB que fala sobre uma nova teologia que tem surgido em nosso meio. Uma nova teologia que vem circulando na igreja em anos recentes. Diz, é claro que pecaremos e cairemos e falharemos após a conversão, de fato continuaremos pecando, caindo e fracassando até o momento da glorificação. Se não pecarmos intencionalmente, então o faremos inconscientemente. E assim, a resposta para o dilema apresentado pelos expositores dessa teoria é esta. Não se preocupe com o pecado, porquanto ele procede de nossa natureza, até sermos glorificados. A resposta para o problema é confiar no sacrifício de Cristo, até que ele venha novamente e remova o pecado do nosso coração. Uma nova teologia que vem surgindo. Olha, você vai pecar sim, sabe? Se você não fizer isso intencionalmente, você fará isso... se não for intencionalmente, você fará isso de forma inconsciente. O fato é que você vai pecar até glorificação. Não se preocupe com o pecado. Na glorificação, ele será realmente, finalmente removido de você. Até lá confie na justiça de Cristo. O manto de Cristo vai te cobrir. Certo, amados? Agora, essa nova teologia, para muitos, não é nova. Porque é o que vem sendo falado há muito tempo para muitos aí, não é verdade? Não é o que nós ouvimos aí? Os pregadores politicamente corretos falam isso. Nós vamos pecar sim. Impossível uma plena libertação do pecado. E aí surge o espaço para essa tal perfeição relativa. Certo? No mesmo livro, agora na página 60 e 61, nós vemos, amados, uma publicação da nossa igreja falando que essa libertação é possível sim. Nós não falamos de uma obra de Deus limitada, de uma transformação parcial. Existe a possibilidade sim de uma plena libertação do pecado. Vejamos, não cremos numa salvação limitada. Faz parte de Deus para o seu povo livrar-nos total e integralmente do pecado. Ainda temos que viver num mundo de pecado. Ainda podemos experimentar os efeitos do pecado, em morte, sofrimento e dor.
Mas não somos obrigados a continuar vivendo em pecado. O pecado não tem de viver em nós. Amados, esse livro cita a seguir alguns textos do Espírito de Profecia, confirmando essa possibilidade de plena libertação do pecado. Todo o pecado, do menor até o maior, pode ser vencido pelo poder do Espírito Santo. A religião de Cristo significa mais do que perdão dos pecados. Significa que o pecado é retirado e que a vida é preenchida com o Espírito. Ao pecado, só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da Trindade, a qual viria, não como energia modificada, mas na plenitude do divino poder. E é o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é purificado, por ele torna-se o crente participante da natureza divina. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda tendência hereditária e cultivada para o mal e gravar seu próprio caráter em sua igreja. Amados, algumas pessoas, quando nós falamos dessa possibilidade de transformação, eles levantam alguns questionamentos que é sempre bom a gente estar esclarecendo e respondendo esses questionamentos. Existe a possibilidade de você estar pregando algo que vai levar as pessoas a uma arrogância espiritual. Você vai se frustrar acreditando nessa perfeição, nessa plena libertação do pecado. É o que já me disseram também, que eu ia terminar numa frustração. Você está limitando a graça de Deus. Você está limitando a graça de Deus. De alguma forma está colocando a graça de Deus à parte no plano da salvação e colocando-se como que buscando uma salvação pelas obras. Bom, vamos responder esses questionamentos, amados. Não existe a possibilidade de arrogância por parte das pessoas que buscam essa libertação pelo seguinte fato. Se as pessoas tiverem um conceito exato de pecado e entenderem que pecado é também omissão, pecamos por pensamentos, pecamos por deixar de fazer algumas coisas que Deus nos pede, pecamos por ter intenções erradas, sentimentos errados, pensamentos errados. Então, o único que pode ter a verdadeira afirmação, que pode nos afirmar de uma forma precisa que uma pessoa está vivendo sem pecado, é Deus. A própria pessoa não tem condições de se autoavaliar e dizer que está sem pecado. Certo? Então, não existe essa possibilidade da pessoa atingir um limite e dizer, olha, eu estou livre, e ser arrogantemente dizer não. Se ela tem noção do conceito exato de pecado, essa possibilidade não existe. O mesmo caso em relação à frustração. A pessoa não está procurando, nós não estamos pregando uma busca por uma perfeição na qual nós diremos, nossa, olha, alcancei, já faz um mês, uma semana que eu não peco. Embora algumas pessoas querem fazer as outras pessoas acreditarem que é isso que nós estamos fazendo, mas não é isso, amados. A nossa postura é buscar a graça de Deus para nos livrar plenamente, confiando que Ele terminará aquela boa obra que Ele iniciou em nós. Quanto ao julgamento, se estamos ou não libertados, nós deixamos nas mãos de Deus para que Ele possa então fazer esse julgamento. Os verdadeiros salvos pela graça de Deus nunca estarão batendo no peito e se sentindo livres do pecado. Vejam a angústia de Jacó, é nisso que consiste a angústia de Jacó. As pessoas estarão com medo de que não tenham confessado e abandonado todos os seus pecados e que, por causa disso, não estejam glorificando o nome de Deus e estejam desonrando o nome de Deus. Não limitamos a graça de Deus. Nós sempre precisaríamos da graça de Deus. Somos libertados do pecado pela graça de Deus. E para que essa libertação seja mantida, nós continuamos dependentes da graça de Deus. Não existe um estágio que o homem alcance no qual ele não precise mais da graça de Deus. Dependentes da graça de Deus para serem libertados. Dependentes da graça de Deus para serem mantidos livres do pecado. E sempre fazendo oração de Davi. Sonda, ó Deus, o meu coração, vê se há em mim algum pecado, algum caminho errado.
Temos também da CPB um outro livro escrito também por um outro pastor. É interessante, amados, que nós encontramos material produzido pela nossa igreja que prega algo bem diferente do que essa tal perfeição relativa. Esse livro agora, A Vitória da Igreja na Crise Final, do pastor Fernando Sage, na página 117, nós vemos um texto que vem falando a respeito de perfeição. Ele está se referindo a Apocalipse 14:5, veja bem, os 144.000. São sem mancha, Apocalipse 14:5. Essas são grandes palavras. Normalmente falamos acerca de uma perfeição relativa e um processo de crescimento e maturidade espiritual. Mas a passagem aqui se refere a um estado de impecabilidade, a uma vida sem mácula. E isso não é um mero desejo, mas um fato consumado. O revelador viu que os 144.000 eram imaculados. E se tratava de um fato observado pelo apóstolo, significa que Deus nos pode prover condições para alcançá-lo também. É exatamente isso que acontece, né? Aqui, os 144.000 são vistos sem máculas, irrepreensíveis. E o pastor fala que normalmente nós falamos de um processo de santificação, de uma perfeição relativa. É exatamente isso que nós vimos na nossa lição do último trimestre de 2016, essa tal perfeição relativa. Mas se o apóstolo contemplou os 144.000, se eles eram imaculados, e se tratava de um fato, é porque existe graça disponível para que isso também se torne uma realidade em nossa vida. Deus seja louvado, irmãos, Deus seja louvado por termos homens que têm um compromisso com a verdade, pregando a verdade para o nosso povo, que nós possamos ter os nossos olhos abertos para aceitar essa verdade, amados. Olha, nós temos um texto do Espírito de Profecia que vem nos falando a respeito dessa religião que vem realçando o amor de Deus, certo? Dessa religião que vem realçando o amor de Deus pelos pecadores, fazendo com que eles acreditem que serão salvos, mesmo estando ainda com algum pecado. Vejam esse texto. Há esperança para cada um de nós, mas de uma só maneira, apegando-nos a Cristo e empregando toda a energia para obter a perfeição de seu caráter. Essa religião piegas, que faz pouco do pecado e só realça o amor de Deus pelo pecador, encoraja os pecadores a crer que Deus os salvará enquanto continuarem no pecado, sabendo o que é pecado. É isso que estão fazendo muitos que professam crer na verdade presente. Meditações matinais, Cristo Triunfante, página 80. Religião piegas, ridícula, que só realça o amor de Deus. Fazendo com que eles acreditem que serão salvos no pecado, sabendo o que é pecado. Nós podemos escolher então, amados, no que acreditar, sabe? Na perfeição relativa ou na perfeição como consequência de uma transformação efetuada por Deus pela graça de Deus. Os 144.000, a última geração, será uma geração de homens transformados pela graça de Deus, para a honra e glória de Deus, sabe? E a nossa igreja precisa despertar para essa realidade. Toda vez que nós falamos de perfeição, de libertação do pecado, estranhamente há uma rejeição, né? Você é proibido de pregar, você é proibido, como no meu caso, até mesmo de fazer uma oração na igreja. Estranho. O fato é que nós deveríamos, se a igreja trata as pessoas que acreditam nisso, irmãos, nós deveríamos recolher esses livros que são publicados pela CPB. Porque é nisso que nós acreditamos. Em publicações da nossa igreja. Olha, eu não sei se tem alguém pregando alguma coisa no sentido de que nós não precisaremos mais da graça de Deus, de alguma coisa no sentido de que
sabe, nós vamos alcançar, nós temos condições de saber se estamos ou não sem pecados. O fato que eu tenho pregado são mensagens poderosas pregadas e publicadas pela nossa igreja, que eu respeito, que eu amo muito. Agora, nós precisamos definir, sabe? Porque nós precisamos definir. Porque, infelizmente, como foi citado pelo pastor Morris Wendel, uma nova teologia vem surgindo dentro da nossa igreja. E nós vemos essa nova teologia se manifestar, como nós vimos nessa lição de Escola Sabatina, nesse texto que foi estudado no último trimestre, falando sobre perfeição relativa. Então, hoje, dentro da nossa igreja, nós podemos escolher entre essa nova teologia que tem surgido, ou a verdade descrita pelo Espírito de Profecia, pela Bíblia, da obra que Deus realmente quer fazer na nossa vida. Nós podemos escolher, sabe? A igreja vai ser sacudida, e será sacudida, um dos motivos da sacudidura será essa mensagem. Em um outro momento nós vamos falar das implicações existentes dessa crença nessa tal perfeição relativa, nas implicações para com o tempo de angústia. Em um outro momento nós falaremos sobre isso. No momento, eu deixo um apelo de Deus para cada um de nós, que se encontra em 2 São Pedro, capítulo 3, verso 14. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Sabe? Nada de perfeição relativa. Nada de ouvir coisas que abrandam a nossa consciência carnal. Nada, irmãos. Vamos dobrar os nossos joelhos e atender esse apelo desse Deus maravilhoso que está nos esperando. Sim, Ele está nos esperando. Que nós possamos atender esse apelo de buscarmos então sermos achados naquele dia sem máculas e irrepreensíveis. Essa obra, amados, não se concretizará na vida daquelas pessoas que acreditam em perfeição relativa. Certo? E é por isso que nós precisamos ter como alvo ter o caráter de Cristo em nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos perdoe, que Deus nos transforme. É o meu sincero desejo para cada um dos nossos irmãos, para a nossa amada igreja, para os nossos familiares. Que nós estejamos preparados para aquele glorioso dia em que o Senhor virá nas nuvens dos céus. Ó Pai amado, obrigado pelas mensagens de libertação contidas na Tua palavra. Que o Senhor não deixe o inimigo vir com seus enganos, ó Pai, nos enganar e nos colocar em suas armadilhas. Mas que nós possamos estar atentos para a Tua mensagem e aceitar a verdadeira libertação que o Senhor quer operar na nossa vida. Salva-nos e nos transforme. Nós te pedimos e já te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor.